Shalom, paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez entrando na sua casa para ministrar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. A palavra de hoje se encontra em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Queridos, Daniel foi arrancado da casa de seus pais. Daniel foi levado à Babilônia não por sua própria vontade, mas ele foi levado à Babilônia e ali o rei pediu a Aspenaz, o chefe da guarda, o chefe dos eunucos, para alimentá-lo com as melhores iguarias, aquelas que vinham da mesa do rei. Sendo que nós observamos que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele não queria se contaminar. Alguns historiadores dizem que era porque aquela refeição, aquela alimentação, não era uma alimentação preparada segundo a lei de Deus. E há quem diga também que provavelmente aquelas iguarias tivessem sido oferecidas aos deuses da Babilônia. Por isso que Daniel não queria se contaminar. Bom, mas Daniel colocou no seu coração: eu não me contaminarei com a mesa do rei. Então nós podemos lembrar de Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Que não come na mesa dos escarnecedores. Então nós vemos aqui uma experiência excelente de Daniel. E essa experiência de Daniel é altamente inspiradora para mim e para a tua vida. Pois se assemelha, querido, com os desafios diários que a gente tem nesse mundo, nesse tempo pós-moderno. Né? Nesse tempo que a cada dia nos é oferecido iguarias, coisas que o mundo oferece, mas a cada dia nós temos que estar firmemente, colocando firmemente em nosso coração, assim como Daniel, a não se contaminar com as iguarias que esse mundo nos oferece. Até mesmo porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz que nós somos peregrinos e forasteiros em uma terra estranha. Ou seja, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Então nós precisamos entender de onde nós somos. E Daniel não tinha dúvida, Daniel tinha entendido no seu coração: eu estou na Babilônia, mas não sou da Babilônia. Então Daniel, ao tomar aquela decisão, Daniel ali estava se protegendo, estava criando uma imunidade espiritual. Era como se ele estivesse tomando uma vacina contra o pecado da Babilônia. Querido, nós sabemos que certas imunidades são adquiridas por meio de vacinas. E Daniel foi vacinado pela palavra de Deus contra o pecado. Em Salmo 119 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Daniel tinha feito isso. Tinha escondido a palavra, os mandamentos do Senhor no seu coração. Imagino eu, Daniel, quando criança, ouvindo as histórias de Deus, ouvindo as histórias do povo de Israel, sentado à mesa ali junto com a sua família, e ouvia aquelas histórias, e ele guardou aquelas histórias. E ele entendeu que o Deus de Israel era o Deus supremo, era o Deus soberano. Aleluia! E no seu coração ele tinha: eu preciso purificar o meu coração. Assim como disse Davi: como o jovem purificará o seu coração ou o seu caminho? Ele mesmo responde: observando conforme a palavra do Senhor. Aleluia! O salmista diz mais ainda em Salmo 119, versículo 101: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Daniel estava ali na Babilônia desviando o seu caminho, desviando os seus pés do caminho mau,
para observar, para lembrar, ainda que ele não tivesse ali com o livro da lei em mãos, mas ele lembrava das palavras que ele ouvia lá na casa de seu pai quando jovem. Eu imagino Daniel, não, eu tenho uma palavra no meu coração, eu tenho uma promessa no meu coração. A promessa é que o nosso Deus, ele é fiel e ele vai nos segurar, vai nos guardar nesse lugar longe. Então Daniel tomou uma decisão. Qual foi a decisão? A decisão de não se contaminar. Não se contaminar com o pecado. Queridos, vivemos em uma cultura pós-moderna, totalmente comprometida, aleluia, totalmente comprometida com relativismo moral. Uma cultura pós-moderna que substitui Deus pela diversidade. E nós, como servos do Senhor, peregrinos nessa terra, nós precisamos a cada dia tomar uma decisão, como fez Daniel. Daniel resolveu, tomou uma decisão, resolveu firmemente não se contaminar com o manjar, com as iguarias do rei. Eu não sei por onde você tem andado, mas eu sei de uma coisa. A decisão é você quem toma. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. Qual a decisão, missionária? A decisão de não nos contaminar. A decisão no nosso coração de não nos contaminar com a porção, com o manjar que esse mundo nos oferece. Aleluia. A decisão de não nos contaminar. A decisão do nosso coração estar limpo a cada dia. Tomar uma firme decisão de não nos contaminar com o pecado que tão de perto nos rodeia. Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo escreveu dizendo que devemos ser irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Aleluia! Precisamos resplandecer como astros em meio à escuridão. É fácil, missionária? Não, não é fácil, porque a cada dia nós precisamos tomar uma decisão, resolver firmemente no nosso coração, ainda que a gente esteja no meio de alguns locais, ainda que a gente esteja dentro de alguns locais que não louvam o Senhor, mas nós precisamos fazer a diferença, saber quem somos e para onde vamos. Em Mateus 5, versículo 13 e 14, Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando o crente toma a firme decisão, querido, de não se contaminar com o pecado, ele se torna o sal da terra e também a luz que ilumina o mundo de trevas. Queridos, em nome de Jesus, que nós viemos colocar um propósito no nosso coração de se manter firme, aleluia, permanecer fiel ao Senhor, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Certamente vamos adquirir a nossa imunidade espiritual contra o pecado e faremos a diferença nesse mundo corrompido. Daniel, ele tinha tudo para errar. A vida de Daniel tinha tudo para dar errado, porque ele estava em meio a vários jovens que não se incomodaram em comer, em se alimentar do manjar do rei, em se contaminar com o manjar do rei. Mas ele, olhando para aquilo, vendo aquelas delícias, ele tomou uma decisão. Tem hora, queridos, que é necessário tomarmos uma decisão. Eu não vou me contaminar. Eu não vou fazer parte dessa rodinha de escarnecedores. Eu não vou falar mal do meu próximo. Eu não vou falar mal do meu irmão. Eu não vou debochar daquela pessoa. Eu não vou entrar no meio dessa roda. Eu não vou fazer parte desta panelinha. Aleluia. A decisão quem vai tomar, querido, é você. A decisão quem vai tomar sou eu. Aleluia. Através destas decisões, nós vamos estar imune espiritualmente para vencermos o pecado. Que você venha tomar uma decisão certa, assim como Daniel. Não ter dúvida. Ah, mas parece tão bom. Parece bom, mas não é certo. Aleluia. Parece bom, mas não é moral. Aprenda uma coisa, servos, servas do Senhor. Quando dois valores se encontram,
Eu costumo falar isso. Quando dois valores se encontram, prevalece o valor maior. Qual o valor maior na tua vida? O valor maior sempre deve ser o que a palavra de Deus diz para a tua vida. E a palavra de Deus diz para nós tomarmos uma decisão nesse dia, ficar firme, em meio às confusões do mundo, em meio ao que o mundo oferece, em meio aos problemas, em meio a uma cultura pós-moderna totalmente comprometida com relativismo, em meio a uma cultura imoral, nós precisamos prevalecer com a nossa moral. Não, nós somos servos, nós temos um compromisso com Deus, nós não somos daqui, somos peregrinos e precisamos viver como Deus espera que nós vivemos. Querido, Daniel venceu. Daniel venceu porque ele tomou uma decisão. Deus quer que você vença. Você vai vencer, você pode vencer, mas você precisa tomar uma decisão. Qual a decisão, missionário? A decisão certa. Às vezes eu costumo falar que aquilo que eu não posso contar para quem eu amo, eu não posso fazer. Aquela decisão que eu tomo, que eu devo tomar, se eu não puder contar para quem eu amo, seja para os meus pais, seja para o meu esposo, para a minha esposa, é porque eu não posso fazer. Se eu não posso contar para eles, se eles não estão próximos observando, eu devo lembrar que o Senhor, o Deus que tem olhos como chama de fogo, ele está observando e ele não está se agradando. Então é o momento de eu tomar a decisão. Não. Tem hora que é necessário dizer não. Não participo. Não vou. Não quero. Não posso. Não aceito. Tome a decisão. Não como desse manjar. Não participo desta situação. Eu não vou. Eu não quero. Eu substituo este alimento por outro. Daniel não teve dúvida. Substituiu. Daniel não ficou com fome, ele substituiu. Não quero manjar, me dá legumes. Eu como legumes. Legumes parecia fraco. É tanto que o rapaz ali, o chefe dos eunucos, olhou para ele e falou assim, mas vocês vão ficar fracos, o rei vai ver e vai me matar. Ele falou, não, experimenta. Experimenta. Querido, porque na presença do Senhor até legumes criam uma força tremenda, porque você está observando a palavra do Senhor e está obedecendo a Deus. Quem obedece a Deus, aquilo que parecia dar errado, faz dar certo. O Senhor faz dar certo. Por isso, se comprometa com esta palavra, porque o Senhor pode te levar a lugares altos, a lugares que você nem imagina ir, através de uma obediência, de uma decisão certa que você tomar, porque quem se compromete com Deus, Deus também se compromete com ele. E Deus só pede o mínimo para dar o máximo para nós. Amém? Que Deus te abençoe, que você tome a decisão certa e seja imune espiritualmente contra o pecado. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um, cada inscrito. Seja abençoado por Deus. E aqueles que estão chegando, seja abençoado por Deus.